Então, no meu Insta e quando me perguntam o que eu faço, eu digo que eu trabalho com reabilitação e com performance esportiva, né? E as pessoas com frequência elas me perguntam como assim? São duas coisas opostas. E eu vim aqui para explicar hoje então um pouquinho do que eu faço e por que reabilitação e performance elas têm que caminhar juntas. Quando a gente fala em reabilitação, a gente está falando em função do corpo humano. Isso envolve músculos, envolve articulações. Então, eu fiz alguns atendimentos aí nos últimos tempos e eu queria mostrar para vocês. Como eu sempre digo, eu não trabalho com fisiculturismo, eu trabalho com atletas, isso inclui fisiculturistas, eu trabalho com treinamento, não com esporte. E o que isso significa? Isso significa que eu trabalho com pessoas, eu trabalho com o corpo humano, com qualquer pessoa. Seja uma criança, seja um idoso, seja um atleta de altíssimo rendimento, seja alguém que está iniciando na prática esportiva. Então, eu atendi algumas vezes já, por exemplo, o Norton James, que é o cara é uma lenda, é o bodybuilder samurai aí. Muita gente conhece ele, provavelmente o maior fisiculturista do Brasil. E aí eu vim aqui mostrar um pouquinho, por exemplo, do atendimento que eu fiz com ele. Vocês conhecem o Norton James? Eu vou mostrar aqui, ó, Norton James. Olha só, olha só, olha só, eu atendi o Norton James. Em 2019, eu trabalhava na Gaviões, que é a academia que eu venho atendendo como personal até hoje, e foi naquela semana que eu conheci pessoalmente o Norton e a Dai, e naquele dia específico, durante o treino, eu ouvi eles comentando que ele estava sentindo um pouco de desconforto no ombro, e eu fui na maior cara de pau dizer que eu trabalhava com reabilitação neuromuscular, que eu entendia bastante de ombro, e perguntar se eu podia tentar ajudar. Ele concordou, a gente fez alguns testezinhos para ver o que doía, como que incomodava. Eu achei uma pequena contratura no subescapular, que é um dos músculos do manguito rotador, estabilizador do ombro. A gente fez uma manipulaçãozinha para soltar uma liberação ali no músculo. E depois fizemos aqueles movimentos do vídeo ali para ativar tudo de novo e resolver o problema. Agora, mais recentemente, a gente se encontrou na Gaviões, ele atende ali, né? E o mais legal é que dessa vez não fui eu que fui, né, admitido, ouvir a conversa dos outros e na cara de pau oferecer alguma coisa. Ele me viu, lembrou e disse que estava sentindo um desconforto em alguns movimentos bem específicos no lado esquerdo ali da lombar e perguntou se eu tinha tempo para dar uma olhada ali. E é óbvio que, né, o cara, Norton James ali, é a lenda, sou um baita fã. Fui, né, e aí a gente fez aqueles testes, achamos ali algumas questões de contraturas, glúteo médio, quadrado lombar, e deu uma melhorada boa. Mas, né, Norton James, atleta de altíssimo nível, cara extremamente forte, bem treinado, um profissional que é referência na área, né, na nossa área de atuação. E eu perguntei se eu podia acompanhar ele ali ao longo do treino, não treinar com ele, mas acompanhar o treino dele para ver se ficasse qualquer coisa, a gente resolver ajustar e finalizar o atendimento, né? E quando ele foi fazer treino ali de posterior, começou com stiff, ele mesmo disse que estava sentindo tipo um liga e desliga, que é uma descrição muito boa quando tu tem uma diferença de ativação ou de força, alguma coisa do gênero, entre os lados, parece que tu treme
Quando tu vai, parece que tem um músculo ligando e desligando e ele vai quicando até finalizar o movimento. Mas ele disse que não estava com dor. Mas eu queria finalizar o trabalho, né, com perfeição. E aí a gente fez mais alguns testes, mais algumas ativações e acabamos encontrando que ele tinha uma contratura no adutor da perna direita, que por cadeias cruzadas dos trilhos anatômicos pode, né, refletir lá na lombar, no lado esquerdo. E então a gente fez a manipulação, soltou a contratura e fizemos as ativações e o treino fluiu perfeitamente, ficou tudo certinho, sem dor. Inclusive ontem a gente tirou uma foto até para eu postar nesse vídeo aqui. E eu gravei o vídeo então para explicar um pouquinho do que eu faço. Eu vou botar algumas explicações na legenda, mas para vocês entenderem que função e performance e estética, eles estão interligados. Então, por exemplo, o Norton ele não tinha uma lesão, ele estava funcionando relativamente bem, mas poderia melhorar, e é isso que eu faço. Mesmo quando não existe uma lesão, uma reabilitação a ser feita, para qualquer tipo de indivíduo, em qualquer nível de treinamento, às vezes existem algumas questões que a gente nem se dá conta que podem melhorar. E ele treina muito bem, cara, os movimentos, praticamente todos deles são perfeitos. Um cara que tem muita experiência, se conhece muito bem, atleta de altíssimo nível, profissional da área, mas é uma questão que às vezes a gente nunca imagina. Um músculo que não tem nada a ver com a lombar tinha uma contratura que estava gerando ali um problema na performance dele e que estava incomodando ele. Embora ele estivesse treinando bem, é uma coisa que estava incomodando. E isso é uma questão de função. O corpo ele é todo interligado. Então, quando a gente fala nessa parte de treinamento, embora eu particularmente não tenha os conhecimentos para criar um fisiculturista ou a performance de um powerlifter ou de um levantador de peso olímpico, a parte de função, de reabilitação, de sinapses neurais, de cadeias cruzadas, né, todos os trilhos anatômicos, o movimento humano e as condições de performance que tu vai fazer, elas são as mesmas. Então, embora eu não treine atletas de modalidades específicas, eu trabalho com a performance e com o máximo que o teu corpo pode te entregar. E aí aqui no final tem um videozinho da finalização ali nas ativações das cadeias cruzadas musculares, né, dos trilhos anatômicos, que como o mestre aí da reabilitação, Ivan Jardim, diz, que é o cara que desenvolveu o método R2FT, que é a metodologia onde eu aprendi a fazer essa parte de reabilitação neuromuscular, diz, muitas vezes o exercício é o teste é o exercício, eles podem se confundir, é um recuo, um simples recuo. Em cima, estabiliza e vai. Respira, trava, vem. Estabiliza, isso, respira, trava, expande, vai de novo. Isso, respira, trava, abdômen, expande. Vem, estabiliza em cima. Boa, respira, trava, isso. Respira, trava, expande e vem. Estabiliza em cima. Boa, fechou? Aí, peguei o outro lado. Cara, mal sacudiu, tá? Agora, deu afiado. Isso aí. Contrai, expande, estabiliza em cima. Isso e vai. Aí, respira, trava, expande o abdômen. Isso e vem. Estabiliza, respira, trava, expande. Respira, trava, expande, vem, estabiliza em cima. Boa. Respira e trava. Boa. A última, respira, trava, abdômen, vem. E estabiliza. Fechou. Deu bonitinho, parece que